Bom dia, nono ano, boa tarde, né? Espero que estejam todos bem. Nós vamos falar um pouquinho, é a nossa atividade 2 desse período de volta às aulas. Nós vamos estar falando um pouquinho de ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Então vamos lá, essa é a atividade depois da apostila, mas eu vou passando devagar por aqui. O que são retas paralelas? Toda vez que a gente fala de retas paralelas, são retas que não se encontram. Então, elas vão sempre manter a mesma distância entre elas e elas nunca vão se encontrar. Se vocês observarem, vou voltar um pouquinho aqui. Se vocês observarem, esse aqui, ó, esses dois risquinhos aqui vai ser o símbolo de retas paralelas. Então, retas paralelas são retas que não se encontram. E quando a gente fala de reta transversal aqui, ó, reta transversal é uma reta que vai cortar as duas paralelas. Cortar quer dizer, ó, interceptar as duas paralelas. E quando isso acontece, vai ter a formação de 8 ângulos, que a gente vai chamar eles de A, B, C, D, E, F, G e H. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, a reta R é paralela com a reta S, ó, quer dizer que a reta R e a reta S, elas não vão se encontrar. E essa reta T, ó, que está aqui, a gente chama ela de reta transversal. O que significa reta transversal? É uma reta que vai cortar as duas paralelas. Então, a gente tem a reta R e a reta S, que são paralelas, cortadas pela reta transversal T. Quando isso acontece, ó, eu tenho o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, formadas em relação à reta R. E, ao mesmo tempo, a gente tem o ângulo F, o E, o H e o G, formado em relação à reta S. Totalizando o quê? Totalizando 8 ângulos. A primeira pergunta que eu deixo para vocês aqui é o seguinte: se eu for somar A mais B mais C e mais D, alguém sabe me responder quanto dá essa soma em graus? Ó, é uma volta completa. Quando a gente fala uma volta completa, significa que esses 4 ângulos juntos vão somar 360. E aqui embaixo, da mesma maneira, o E mais o F mais o G e mais o H juntos vão somar 360. Do mesmo modo, como que dá se eu quiser somar o ângulo A mais o ângulo B? Não fica meia volta, ó. E meia volta quer dizer quanto? Meia volta quer dizer 180. Do mesmo modo, B com C fica meia volta, C com D fica meia volta, D com A fica meia volta. Por quê? Porque depois, na hora de resolver os exercícios, a gente vai precisar disso. Então, ó, F e E, meia volta, E e H, meia volta, H e G, meia volta, G e F, meia volta. Então, cada 2 ângulos aqui vão somar 180 e os 4 juntos vão formar 360. Esses ângulos, a gente vai dar nome para eles. E eu quero que vocês guardem esses nomes para a gente poder seguir com a matéria. Então, ó, isso é uma atividade que vocês vão estar fazendo. Experimente fazer um desenho semelhante ao desenho anterior. Vocês vão recortar esse desenho no meio das duas retas paralelas e você vai sobrepor um no outro. Quando você fizer isso, vocês vão perceber exatamente que os ângulos coincidem. O que significa coincide? Que os ângulos vão ser iguais, tá? Podemos classificar os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal, dependendo da posição desses ângulos. Tem alguns ângulos que a gente chama de ângulos internos e tem ângulos que a gente chama de externos. Vou mostrar aqui no desenho para vocês. Olha só, voltando, peraí, desculpa. Ângulos externos são ângulos que ficam na parte de fora das paralelas. Então, ó, A e B são externos e H e G são externos. Ângulos internos são ângulos que ficam na parte de dentro das paralelas, ó. As paralelas estão aqui, eles ficam na parte de dentro das paralelas. Quem são eles? C, D, E e F. Ok, vamos lá. Ao analisarmos 2 ângulos, eles podem estar do mesmo lado ou em lados alternados. Por exemplo, ó, B e F, eles estão do mesmo lado da transversal. C e G estão do mesmo lado da transversal. Agora, se eu falo A e C, ou A e F, ou A e G, quer dizer que um está de um lado e o outro está do outro. Então, quando a gente falar do mesmo lado, a gente está falando do mesmo lado da transversal, que é essa reta aqui, ó. E aí ele fala que tem o lado direito e o lado esquerdo. Mas em relação a quem? Em relação à reta transversal,
tá? E aí a gente tem o seguinte, se dois ângulos estão à direita ou ambos estão à esquerda, dizemos que esses ângulos são colaterais. Guardem bastante essa palavrinha. Colaterais significa que eles estão do mesmo lado da reta transversal. E se um ângulo está à direita e o outro está à esquerda, a gente chama ele de alternos. Eles são classificados como ângulos alternos. Então, ó, colaterais significa que estão do mesmo lado da reta transversal. E alternos quer dizer que um está na direita da reta transversal e o outro está na esquerda da reta transversal. Beleza. Sabendo que os ângulos formados pelas retas R e T são iguais aos formados pela reta ST, então os ângulos são coincidentes, o que a gente pode falar? O que são ângulos correspondentes? Guardem bastante essa palavrinha aqui, ó. Ângulos correspondentes são ângulos que ocupam a mesma posição em relação às retas paralelas com a transversal. Então, por exemplo, ó, o A é correspondente ao ângulo E. Por quê? Porque ele está na mesma posição em relação às retas paralelas com a transversal. Quem mais que a gente pode falar que é igual aqui, ó? O B é igual ao F, o C é igual ao G e o D é igual ao H. Então, por exemplo, se o A valer 100, o E vale quanto? 100 também. E se o A vale 100, eu estou inventando um valor. Alguém saberia me dizer quanto vale o B? Ó, quanto forma o A e o B juntos? Forma meia volta? Se forma meia volta, isso quer dizer que é quanto? 180. E se o A é 100, o B vai ser quanto, então? 80. Se o B é 80, quanto vai ser o F? 80 também, porque eles ocupam a mesma posição em relação às paralelas com a transversal. E o C? O C é 100, porque o B com o C formam meia volta e meia volta dá 180. E o C coincide com quem? Com o G. E assim vai. Então, se eu souber uma medida desses ângulos, a gente sabe todos os outros, porque eles são correspondentes, eles são alternos, eles são colaterais, que é o que a gente vai ver. Aqui ele fala que o A é igual ao C, que é igual ao E, que é igual ao G. E o B é igual ao F, que daí o D é igual ao H, que é o que vocês têm aqui no cantinho. Esses ângulos, que eu preciso que vocês guardem o nome, são chamados de ângulos correspondentes, que significa que ocupam a mesma posição em relação às retas paralelas com a reta transversal. Seguindo, os ângulos D e F e também E e C podem ser classificados como ângulos alternos e internos. E os outros em colaterais internos. Vamos ver o que significa isso. Vou voltar no desenho para ficar mais claro. Olha só, ângulos alternos são ângulos que ficam cada um de um lado da reta transversal. Quando a gente fala de ângulos internos, só pode ser esses, ó, D, C, E e F, porque eles ficam na parte de dentro da transversal. O que é alterno? Alterno quer dizer que um ângulo vai estar de um lado da transversal e o outro ângulo vai estar do outro lado. Então, nesse caso, os ângulos alternos internos são D com F e C com E. Esses ângulos são chamados de alternos, porque está um de cada lado da transversal, e internos, porque eles estão na parte de dentro da transversal. Posso falar que C e E também são alternos internos? Sim, porque está um em cada lado da transversal e na parte de dentro das retas paralelas. Ok. Aí vocês vão ver na outra tela que a gente falou de ângulos colaterais internos. Quando aparece a palavrinha colaterais, colaterais quer dizer que eles estão do mesmo lado da reta transversal. E quando a gente usa a palavrinha interno, quer dizer que tem que estar entre as paralelas. Ou seja, C e F, eles estão do mesmo lado da reta transversal? Sim. Então, a gente fala que C e F são chamados de ângulos colaterais internos. Do mesmo modo que D e E também são colaterais internos, porque eles estão do mesmo lado da reta transversal e na parte interna das duas retas. Ok. E aí, continuando, a gente tem a mesma coisa dos ângulos alternos externos e dos ângulos
colaterais externos. Só que em vez de eles estarem na parte de dentro da transição, eles vão estar na parte de fora das transições. Então, olha só. Aqui tem um resumo geral do que a gente falou. Queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Que é o quê? Ó, alternos e internos. O que acontece com eles? Estão na parte de dentro das paralelas e fica um de cada lado da reta transversal. Então, é D com F, por exemplo, e C com E. Ok. Colaterais internos. Colaterais quer dizer que estão do mesmo lado da reta transversal. Então, quem são? É F com C e é E com D. Porque, ó, eles estão na parte interna, então tem que estar aqui entre as paralelas e do mesmo lado da transversal. Ok. Aí a gente tem os colaterais externos. Externo tem que estar fora da parte das paralelas. Então, está no lado de fora das retas paralelas. Mas estão do mesmo lado da transversal. Então, é H com A e é B com G. E a gente tem os ângulos alternos externos. Externos quer dizer que está na parte de fora das paralelas. E alterno quer dizer que um está de um lado da transversal, o outro está do outro lado da transversal. Então, olha só. Agora, uma outra definição importante que isso vai aparecer mais para frente. Todo ângulo alterno e interno, eles estão iguais. Eles têm a mesma medida. Então, se esse ângulo aqui for 60, o F é 60. Se o ângulo C for 120, o ângulo E vai ser 120. Eles são iguais quando eles forem o quê? Quando eles forem alternos e internos. Já os colaterais internos significa que os dois juntos, guardem muito isso, tem que somar 180. Então, quer dizer que C mais F vai ter que dar igual a 180. Quer dizer que D mais E vai ter que dar igual a 180. Agora aqui, ó, colaterais externos. Eles ficam na parte de fora das paralelas, do mesmo lado da transversal. Independente de ser interno ou de ser externo, a soma deles é a mesma. A soma deles tem que ser 180. Então, A com H vai ter que dar 180 e B com G vai ter que ser 180. Essa coisa da soma ser 180 só acontece quando eles forem colaterais, tá? E os ângulos alternos externos estão do lado de fora das paralelas, mais um de cada lado da transversal, ó. E sempre que for alterno, independente de ser interno ou externo, a soma, eles são iguais. Então, o A é igual ao F e o B é igual ao E. Então, se o B é 40, o E vai ser quanto? 40. Se o A é 140, o F vai ser quanto? 140. Esse é um resumo geral do que nós falamos. Para complementar essa atividade, eu quero que vocês vejam esse vídeo, eu coloquei o link aqui embaixo no YouTube, porque ele vai falando com a imagem. Eu vou postar para vocês essa fala minha, mas daí vocês também vão ver esse vídeo aqui para vocês, certo? Isso foi a nossa aula de hoje, 4 de maio. Vai estar no Classroom para vocês. Vocês vão assistir essa aula. Então, a atividade de hoje é assistir essa aula. E depois, amanhã, na terça-feira, que a gente tem mais aula, aí vocês vão estar começando a fazer exercício sobre isso, ok? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Abraço a todos, fiquem com Deus.